Olá galera que acompanha o canal TV Fagundes. Hoje 22 de outubro, né? Nós estamos aqui com o pessoal da Escola Joana Emília da Silva, que vão fazer uma aula de campo no Brejo Paraibano. Estamos aqui com os professores João Andrei e Ezinho. Como é que vai ser essa aula, Ezinho? A gente vai, né, essa nossa saída aqui de frente à escola, vamos passar por Campina Grande, vamos passar por cidades como Lagoa Seca, Esperança, Remígio, e a primeira parada será justamente ali em Esperança, para a gente analisar um pouquinho a questão justamente da policultura, a questão também da energia solar, justamente da empresa da Almeida Construção, e vamos em direção à Areia, né, a cidade de Areia. É o patrimônio histórico, né? E falar de patrimônio histórico, eu deixo com o meu amigo e parceiro aqui, João Andrei, né? Bom dia, vamos lá, vamos para Areia, ver as construções históricas de Areia, a adequação, né, da parte histórica com a parte turística, né, que a Areia adaptou para a sobrevivência da cidade, né? Temos programado o Museu da Rapadura na Universidade Federal, a primeira parada, né? E no retorno, o importante almoço lá na Vó Maria, que é uma comunidade de assentamento do movimento Sem Terras, né? E produção da agricultura familiar, então tem todo esse contexto. E depois a gente encerra lá em Bananeiras também, com outro contexto da parte histórica, com a parte de lazer, né? Os resorts construídos na cidade de Bananeiras. Pois é. Então vamos embora. Bora embora, Kézia. A aula de campo da Escola Joana Emília da Silva, sob o comando dos professores Ezinho e João Andrei, partiu da Escola Joana Emília, passamos por Campina Grande, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança, Remígio e tivemos nossa primeira parada em Areia, para conhecer o Museu do Brejo Paraibano, a Igreja Matriz e a Casa José Rufino. No Museu do Brejo Paraibano, que funciona dentro do campus da UFPB, tivemos uma verdadeira aula de história com os guias turísticos Pablo e Maria Vitória. Sejam bem-vindos ao Museu do Brejo Paraibano. Eu me chamo Pablo e, juntamente com Maria Vitória, a gente vai apresentar o museu para vocês, certo? Primeiramente, eu gostaria de lembrar que vocês vão observar a estrutura de uma casa. Porém, antes de ter a estrutura da casa, aqui tem a estrutura de um engenho. Engenho esse chamado de Engenho da Várzea. Aqui era produzido açúcar e rapadura. Tudo bem? Antes de ter propriamente a estrutura do engenho da Várzea, aqui era uma pequena engenhoca coberta de palha. Porém, depois precisou-se de todo, né, maquinário para moer a cana e, consequentemente, produzir o açúcar e a rapadura, certo? O que eu vou falar, eu vou resumir aqui essa linha do tempo. Aqui surgiu por volta de 1842. Primeiramente, como eu citei, com a pequena engenhoca, depois passou a ser o engenho da Várzea. O primeiro dono daqui foi Francisco Coelho, né, em 1842. Nesse mesmo ano, Francisco Coelho, ele doou a propriedade do engenho da Várzea para Augusto Clementino, que é o avô de José Américo. José Américo, que é uma figura muito importante aqui na cidade de Areia, né? E quando o Augusto Clementino assumiu a propriedade do engenho da Várzea, ele também não ficou aqui. Vocês percebem que eles chegam, mas não ficam, né? Ele mudou-se para um engenho chamado de Olho d'Água, que é onde hoje está situado o engenho da Mafia. E foi justamente neste engenho Olho d'Água que nasceu José Américo. José Américo cresceu, se tornou ministro. E ele teve a ideia de trazer a universidade aqui para a cidade de Areia. E por que ele teve essa ideia? Porque aqui na cidade de Areia, naquela época, existiam muitas mulheres. E ele acreditava que, trazendo a universidade para a cidade de Areia, iria atrair também homens, para, consequentemente, gerar família, economia, enfim. Para ele, fazendo isso, ia desenvolver a cidade, né? Ele era meio que visionário, eu vou fazer isso porque eu vou deixar a cidade de Areia lá no futuro para as pessoas dessa forma. O que temos de Areia hoje? Tudo bem? Depois disso, o último dono que teve aqui foi o José Rufino. Esse daqui, ó,
de preto, certo? Que está aqui abaixado ao meio. Essa foto foi quando houve a despedida do engenho da Várzea, né? Depois dessa despedida que passou a ser Casa Grande. O ano ali está errado, é 1912, certo? Essa foto, ela foi tirada aí na frente, os demais são amigos e familiares de José Rufino. Mais à frente, um pouco em 1933, aqui foi instalada a primeira escola de agronomia do Nordeste, certo? E foi justamente quando aqui, o que hoje é museu, foi desapropriado pelo Estado e só voltou a fazer parte da universidade depois de um tempo, né? E voltou como museu que temos hoje. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos para a segunda casa. A partir de agora, vocês vão observar costumes e mobílias daquele período colonial. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, tá? Gente, olha, para observar, como a casa do senhor, né? Vocês observem a simplicidade, mas era um luxo para a época, tá? Os baús, as cadeiras de balanço na palha. Então, observe que para a gente hoje parece uma coisa extremamente simples, mas para a época era uma questão extremamente luxuosa. Mesmo como foi colocado aqui, mesmo os senhores não permanecendo na casa, mas aqui era o que se classificava como a casa do senhor, né? A oficial. Então, ele, quando vinha para cá, eles tinham que ter o mínimo conforto possível, e para a época isso aqui era extremamente luxuoso, né? Então, pertencia aos senhores, não pertencia aos trabalhadores da cana-de-açúcar. Então, é extremamente luxuoso para a época, tá? Exatamente. A partir de agora, vocês vão observar mobílias e costumes daquele período colonial. Tudo bem? Primeiramente, vocês conseguem perceber que temos 3 casas juntas? Sim. Essa primeira. Isso aí, muito bem. Exatamente. Para quem não conseguiu ainda, ó, nós estávamos em uma casa, vocês entraram por uma porta, certo? Estamos em outra porta. Já já a gente vai chegar na terceira e lá vai ter outra porta. Por que disso? Detalhe, por fora a gente acha que é só uma, mas por dentro temos vestíbulo interno que interligam todas elas. E o porquê disso? Hoje em dia, quando uma pessoa casa, ela sai da casa dos seus pais e vai morar com seu esposo, com sua esposa e de novo. Naquela época, não. Eles arrumavam seus pretendentes, seus esposos, suas esposas e traziam para dentro de casa. Por isso, toda essa extensão. Porque aqui realmente morava-se muita gente. Vocês observam pela foto. Que tem, eu vou chegar a vocês agora. Vocês vão observar também muitos armadores de linha, justamente por conta disso. Porque tem muita gente. Tá? Agora eu vou falar dos quartos. Eu vou falar e depois, quando eu terminar a fala, vocês observam, tá? As características do que eu vou falar. Nos quartos, vocês vão observar 2 características. A primeira delas, não tem a presença de janelas. E a segunda, vocês vão observar que a cama é pequena, ela é estreita. Vamos para a descrição da primeira característica. Naquela época, aqui havia muita invasão dos cangaceiros. Eles invadiam para roubar. Então, eles, os donos da casa, acreditavam que não ter janela dentro dos quartos significava sinônimo de segurança, certo? Mas aí você me pergunta, sim, Pablo, não tem janela, mas tem 2 portas. Eles têm 2, que observou aquele lá, tem 3. Essas portas, elas tinham 2 funções. A primeira delas servia como rota de fuga, caso houvesse invasão dos cangaceiros. Você entra por aqui e sai pela outra. Naquele tem 3, para 2 no caso, né? Porque esse aqui só vai ficar 1 para sair e fugir. E a segunda função das portas era observar o que estivesse acontecendo dentro da casa, certo? Monitorar o que estivesse acontecendo. Agora vamos para a descrição da segunda característica, a cama. A cama, detalhe, o colchão é feito de capim, certo? Naquela época, as pessoas tinham estatura baixa, né? E eles acreditavam que se dormissem estirados atraíam espíritos. Então, mesmo vocês observando que a cama é pequena, ela é estreita, elas dormiam encolhidas. Por que elas? Porque aqui a cama era propriedade da mulher. Meio que quem podia encostar na cama era só a mulher, certo? Mas aí você me pergunta, beleza, Pablo, e o homem dormia onde? Vocês acham que o homem dormia onde? Na rede. Na rede, exatamente. A rede aqui, ela tinha 4 funções. A primeira delas, balançar as crianças. A segunda era a cama do homem. A terceira servia como caixão. Naquela época não existia caixão.
Então as pessoas eram levadas para serem enterradas na rede. Dependendo da causa da morte, se fosse por uma doença contagiosa, a rede ficava lá e era queimada, caso não voltava para ser reutilizada. E a quarta função da rede era procriar. Tudo bem? A rede ela ficava neste lugar justamente por estratégia para que o dono do engenho, do senhor do engenho, dono da casa, né? O engenho que infelizmente está interditado, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas ele dormia aqui para que ele pudesse proteger sua esposa dentro do quarto. Certo? Sim. O senhor tem alguma colocação? Não tem. Tudo certo, né? É uma pergunta. Aquilo servia como um guarda-roupa? O guarda-roupa deles era esse estilo de baú. Certo? Você sabe de onde surgiu a expressão segurar a vela? A expressão segurar a vela surgiu a partir deste objeto chamado de marquesão ou namoradeira. Naquela época, o namoro da filha do dono da casa era 100% vigiado. Sua filha sentava aqui, seu pai ao meio e seu pretendente do outro lado. Na ausência do pai, quem ficava era o irmão dela. Naquela época não existia energia elétrica, então eles ficavam meio segurando uma vela para observar o que eles estavam conversando e fazendo. Por isso, deu-se a origem, fulano está segurando vela para fulano, certo? Justamente por conta disso. Era um relacionamento 100% vigiado e com uma vela meio para clarear. Tudo bem? Aqui atrás, vocês vão observar baús ou chamados de arca. Servia para quando eles iam viajar, eles carregavam suas roupas aí dentro. Que a gente conhece como mala. Aí seria as malas deles, né? Vocês vão observar duas alças, uma de cada lado. Essas alças seriam para amarrar a corda e pendurar no animal que fosse carregar. Tudo bem? No quarto de 3 portas que vocês vão passar, né? Vocês vão observar, temos a presença de pinico de barro. As casas daquela época não existia um banheiro dentro. Então, principalmente à noite, por questões de segurança, as necessidades eram feitas de um pinico. Tudo bem? Vocês vão, não sei se vocês já viram, né? Mas em alguns interiores ainda é presente o banheiro fora da casa. É justamente uma tradição deixada por eles, uma tradição deixada naquela época. Tudo bem? Observem os quartos, as características que eu falei, e vamos seguir para a terceira casa, certo? Bom, gente, aqui temos um pouco de história da cidade de Areia. Areia, antigamente, existiam 110 engenhos, todos eles produzindo a cachaça e a rapadura. Essas fotos são de alguns dos 110 engenhos, né, que pertencem à cidade de Areia. Só que vocês vão observar uma coisa. Este hoje está situado em Pilões. Esse em Pilões. Aqui temos um em Bananeiras. Esse daqui em Lagoa Grande, Solânia. Pilões, aqui ó, Serraria. Pilões novamente, Borborema. Essas cidades são areia. Mas naquela época, tudo isso era considerado areia. Tudo isso era o Brejo Paraibano. Por isso, toda essa quantidade de engenhos, certo? Depois que cada cidade dessa teve sua emancipação política, se dividiram, se afastaram, né? Hoje, a Areia tem 30 engenhos funcionando, em média 4, 5 deles ainda produzindo a rapadura e a cachaça, e os demais apenas a cachaça. Tudo bem? Essas fotos são de autoria de Antônio Augusto de Almeida, que é filho de José Rufino, aquele que está ali preto lá agachado, certo? Outra característica lá de José Rufino é que ele era conhecido também como matador de cangaceiro. Bom, pessoal, aqui temos o quarto das prendas. Prendas significa aprender. Então, no quarto das prendas é onde as mulheres aprendiam a ser dona de casa. A mulher daquela época ela era criada para cuidar da casa e cuidar dos seus filhos. Então, toda a casa daquela época tinha o quarto das prendas. Tudo bem? No quarto das prendas não podia faltar a rendeira, que ensinava as mulheres a fazer suas rendas. Está à direita de vocês e à frente de quem está nessa porta. Aqui nós temos atividade como costura, temos aqui a presença do ferro de passar, naquela época pelo fato de não ter energia elétrica. Esse ferro é daquele que precisa colocar a brasa, né, o carvão, para poder passar a roupa. Aqui atrás temos uma roca, que servia para enrolar linha. Aqui temos uma escaroçadeira, que servia para passar o algodão era estirado aqui. E aqui atrás temos uma almofada de linho. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Museu do Brejo Paraibano. Me chamo Maria Vitória e vou continuar o tour com vocês aqui pela casa. Aqui temos a sala de jantar, um cômodo onde existiam mais de 30 pessoas, né? Aliás, moravam nessa casa.
E vocês estão vendo que tem uma mesa enorme e que um grande detalhe nela, tem gavetas. Por que será que nessa mesa tem gavetas? Escondeu o comer. Exatamente. Antigamente, quando eles estivessem fazendo alguma refeição, chegasse gente do nada na casa deles, eles esconderiam essas comidas dentro das gavetas. Ao abrir essa gaveta, pode abrir essa daqui. Isso é boa sugestão, hein? Não tem só um compartimento, pode abrir mais. É enorme. Tem outro compartimento. Nossa! Dá pra esconder a pessoa, não comer. Cuidado, segura. Pronto. Ele também escondia alguns jogos, né, para colocar na mesa, para dizer que estava uma partida de jogo. À minha direita, temos o quarto de celas e arreios, onde temos as celas, temos os silhões. Você sabe o que é silhões? Silhões. É a cela da mulher. Era a propriedade da mulher, porque a mulher usava vestido, saia, então elas montavam do lado. Então não se chama cela, então os silhões. Temos roupas a couro, quando eles iam para as matas para não se furar e também para proteger dos animais perigosos. E também vocês sabem a expressão, fulano está muito estribado. Nossa, muito estribado. Conhece? Já ouviu falar? Já? Por quê? Por quê? O contexto de fulano está muito estribado, fulano enfim, é por causa do estribo. O estribo eles colocavam a ouro. Eles faziam esse estribo a ouro. A prata, já que eles eram donos de engenhos, né? Eram ricaços, então eles faziam a maioria das coisas tudo a ouro. Temos uma prateleira com a garrucha, palmatória de ferro, gargalheira que eles colocavam no pescoço dos escravos, com um cadeado. Temos a garrucha, escarradeira, os pinicos de louça e alguns cinzeiros. Escarradeira porque eles fumavam muito, então eles escarravam muito, cuspiam muito. À minha esquerda, vocês sabem aquela expressão, da onde saiu a expressão Banco Santander, Banco Itaú, o banco que a gente guarda dinheiro hoje? Não, porque eles utilizavam esse banco para guardar o dinheiro. Exatamente. Esse banco é o banco baú, onde eles colocavam suas joias, pertences valiosos, ouro, etc. Era o banco deles. Aqui temos um quarto, uma despensa, o quarto de marcenaria. Temos instrumentos de marcenaria e também temos uma balança. Essa balança onde eles pesavam alimentos que vinham do sertão e eles trocavam por açúcar e rapadura. Temos um relógio. Vocês já acham que esse relógio tem quantos anos? 100? Mais um pouquinho. Menos. 250. Esse relógio tem 250 anos. Ele só não marca nem, tipo, as horas e os minutos, mas também o dia do mês, 31 dias. Como vocês estão vendo, 31. Tava pegando um mês desse, vai fazer 4 meses que ele não pega. Mais à frente, vamos conhecer a cozinha. Aqui temos a cozinha, né, da casa. Como vocês vão ver, temos panelas a barro, frigideira e também tem um moedor. Esse moedor é de milho. Eles colocavam o milho aqui dentro e giravam. Muito pesado. O milho que saía fino, eles faziam receita, bolo, cuscuz, etc. O grosso, eles serviam para xerém, que era vaselina. Temos esse compartimento que era para mel, né? E temos o fogão, né? A lenha. Temos aqui um forno da época. Assim que eu cheguei, eu pensei que era para colocar as madeiras, carvão e tal. Não, é o forno. Por exemplo, colocava um bolo aqui e vinha na temperatura. Eles assavam na temperatura, então passava mais de 5 horas para assar um bolo aqui. E o meio de, tipo, já que não tinha geladeira na casa, como era o meio de conservação deles? Pendurando com sal. Exatamente. Eles penduravam a carne salgada aqui, ou peixe, etc. E penduravam uma casca de laranja, para conservar mais a carne e sair um cheiro bom. Vinha aqui a fumaça e defumava também. Era outro meio de conservação. Atrás de vocês temos potes, né, de água. E nesse balcão aí na frente temos moedor de café, candeeiro, pilões e lampiões. E essa é a cozinha da época. Gostaram da cozinha? Sim. E, né?
Era mais escravo, você cozinhava. Mais à frente, vamos conhecer o quarto caritó. Chegamos ao famoso quarto caritó. E aí, quem já escutou a história do quarto caritó? Quem já escutou a expressão fulana ficou pra titia? Vamos lá. Ao contexto da história do quarto caritó. Naquela época, os casamentos eram arranjados, tudo bem? O dono da casa, o dono do engenho, ele arrumava pretendentes para sua filha. Só que ele queria para sua filha pessoas que tivessem dinheiro. Quem tinha dinheiro naquela época eram outros donos de engenho. Então ele chegava para sua filha, sei lá, com um dono de engenho com seus 60 anos e sua filha tinha 13. Quando ela aceitava esse pretendente como seu futuro esposo, o pai dela ganhava o dote, que era o dinheiro da época. Quando ela recusava, ela era obrigada a ficar dentro deste quarto. Neste quarto, ela não podia ter contato com ninguém, a não ser com sua mãe quando estivesse doente. Vocês vão observar que, diferentemente dos outros quartos, ele vai ter apenas uma porta, né? No quarto do caritó, não podia faltar o oratório com Santo Antônio, o santo casamenteiro. E a palavra caritó vem justamente porque dentro deste quarto tinha que ter o oratório, certo? Diante dessa explicação, vocês acham que esse berço à esquerda servia para quê? Para cuidar desse filho do tesouro. Vamos lá, eu vou falar. Esse berço, ele servia como tortura psicológica para lembrá-la que ela nunca iria ser mãe e nunca iria se casar, certo? É bem pesado. Naquela época, elas tinham duas opções, convento e casar. Na verdade, 3. Quem não quisesse convento nem casar ia para o caritó, certo? A Abla, ela podia sair daí, podia em 2 ocasiões. Caso o pai dela chegasse com outro pretendente e ela quisesse, naquele momento, ela saía. Mas caso recusasse, passava o resto da vida dentro deste quarto. Por isso temos a expressão, fulana ficou pra titia. Não é porque ela cuidava dos sobrinhos, é porque ela passou a vida inteira dentro do caritó. E a segunda opção para ela sair dentro deste quarto era caso não houvesse ninguém dentro da casa. Se não tivesse ninguém dentro da casa, ela podia passear pelos cômodos, mas no momento que alguém chegasse abrindo a porta, ela tinha que correr para dentro deste quarto, porque ela não podia ser vista andando pela casa, porque ela era motivo de vergonha para a família, por não ter aceitado casar. Tudo bem? Essa é a história do quarto caritó. Esse espaço, ele não pertence à época, certo? Do restante da casa. Esta coleção, ela tem apenas este espaço destinado, né, à apresentação aos turistas. Essa coleção de cachaça, ela pertencia a José Calixto. José Calixto, ele não gostava de cachaça, ele tomava apenas cerveja, porém ele recebia muitas coleções, logo ele colecionava. Quando ele morreu em 97, os seus familiares doaram, né, essa coleção aqui para a universidade e ela está aqui, com 272 exemplares, tendo delas que hoje em dia não existem mais, certo? São cachaças que existiram entre o período de 1934 e 1997. Tudo bem? Por aqui eu encerro minha apresentação com vocês. Muito obrigado pela visita e um ótimo passeio. Nesse local, ao recurso que a igreja tinha para construir. Tanto é que vocês podem observar em alguns locais que tem igreja que tem uma torre lateral e a outra não concluída do outro lado. É porque faltou recurso mesmo para concluir. Então, para não que isso fosse tornar-se uma coisa corriqueira, eles começaram a construir uma torre só. Então, isso era uma contenção de despesa. Então, lá em Bananeiras, quando vocês chegarem, vocês vão ver a comparação que é 2 torres, é bem maior e tudo mais. Então, isso diria que a igreja, na época, quando construiu as Bananeiras, tinha muito mais recursos do que a daqui, certo? Observe, tem umas catatumbas por aí, não se assustem não. Observe a lateral direitinho, tá? Vai ter. Em silêncio. E aproveite, qualquer coisa é só perguntar. Vamos lá. Assim, aqui a gente está no casarão Zé Rufino, certo? Isso aqui durante o período colonial, uma das primeiras senzalas urbanas aqui de areia, como vocês podem verificar a estrutura clássica neocolonial, né? A gente vai ter aqui a parte técnica, o primeiro andar, depois o sótão, tá? Ao fundo
né? A gente vai ter as senzalas, né? Durante o período colonial, os escravos, né? Eram colocados e durante o dia levados para trabalhar na parte baixa, né? Cortar cana de açúcar, e à noite eram presos, né? Colocados em suas senzalas, certo? A gente também vai ter o local onde eles eram castigados. Hoje a gente vai perceber que essas senzalas do passado hoje servem bibliotecas, certo? Onde guarda diversos acervos, né? Para que as pessoas possam apreciar a leitura, a história também, né? Do casarão e da cidade, tá bom? Então vamos caminhando um pouquinho aqui. Em Areia, a turma almoçou no restaurante Vó Maria, que funciona em um assentamento do MST, na comunidade do sítio Jardins. Depois, fomos até a cidade de Bananeiras, onde os professores João Andrei e Ezinho encerraram a aula de campo, mostrando para os alunos um pouco da história, da geografia, do turismo, da região do Brejo Paraibano. Nós estamos um pouquinho ao norte aqui do Brejo Paraibano, né? Nosso ponto final na cidade de Bananeiras, certo? Como vocês puderam verificar a princípio, né? Chegou aqui e mantém-se a estrutura arquitetônica, certo? Diferente até como eu já tinha comentado com vocês, de outras cidades, né? Como a nossa, por exemplo, que não preservam a arquitetura, né? Que faz parte da história, que está viva aos olhos da comunidade local e daqueles que lá visitam. Aqui não, você pode chegar e imaginar, né? Como era o período colonial, que as pessoas viviam aqui, a estrutura arquitetônica, certo? Assim como Bananeira, também a Areia também faz essa preservação. Bananeira fica situada a pouco mais de 600 metros de altitude ao nível do mar, faz parte do frio, né? Aquele ciclo do frio aqui do Brejo Paraibano, certo? Demais cidades, além de Bananeira, Areia e as outras que a gente já passou, Guarani e assim por diante, Serraria, né? E entre outras. Porém, nós estamos aqui, né, na igreja matriz de 1861, não é isso, João? Onde a gente já tinha comentado em Areia sobre a questão das torres, que representavam o poderio da igreja, e aqui a gente vê que essa igreja de 2 torres, né? Sofisticada, moderna, a estrutura interna, a gente percebe claramente que é bem sofisticada e moderna em relação a outras igrejas, e isso mostra o poderio, né, que a igreja tinha naquele período colonial, né, aqui, tanto em Areia quanto em Bananeira, quanto também na cidade de Areia e outras cidades, né. E de Fagundes não é diferente, a gente percebe que há uma certa semelhança também em relação a de Fagundes, não é isso, não? O que muda em relação a Fagundes é a preservação histórica mesmo, preservação. Né? Essa aqui também é a terceira construção. Geralmente, por que tantas 3 construções? É porque as demais não eram nesta estrutura arquitetônica, a maioria eram capelas feitas de pau a pico, que a gente chama de taipa, né? E com o tempo ela ia sendo substituída pelas construções à medida que a comunidade ia crescendo e que ia arrecadando seus recursos, né? Ela começou ali, está datada de 1861, mas pelo histórico dela, ela começou a ser construída no final do século XVIII, tá? E foi concluída no final do século XIX. E a paróquia, que é dedicada ao Nosso Livramento, né? E a igreja daqui hoje é vinculada à Diocese de Guarabira, tá? Então, vocês observam que quando nós chegamos nessas igrejas do mesmo período, né? Tanto a de Areia, pela estrutura até um pouco menor, já falamos sobre a questão econômica, a de Fagundes também dessa mesma estrutura, com 2 torres muito parecidas, que vai diferenciar um pouco da preservação. Aqui a gente tem um teto ainda de madeira, como era a nossa lá de PVC, né? A questão lá embaixo, lá atrás não fica, algumas autoridades aqui, como o pessoal que vai descansando, né? Aquela parte alta aqui, isso. Fagundes tem. Então, elas têm essa preservação, tanto quanto a relação ao piso, que ainda é cerâmica mesmo, e esse espaço aqui, vocês estão em frente aqui, esse aqui só que sentava aqui eram as autoridades da cidade. Tá? Essa parte reservada aqui era a autoridade da cidade. Aqui, diferente da de Areia, não tem o sepultamento nela, tá? Que é um pouco diferente. Faixa lateral. Na faixa lateral. Vocês viram lá em Areia,
até se assustavam, mas alguns familiares dos fundadores da cidade e pessoas financeiramente bem resolvidas, né, e ajudavam a igreja à época, eram sepultadas na igreja. É um pouco diferente em relação à de areia. Essa preservação dá para observar que aqui é bem mais conservado, bem mais preservado do que a de areia. Então ela fica um pouco mais central, né, com espaço aberto. Então dá para observar que a comunidade em si só, de maneiras, se desenvolveu ao lado da igreja, né? Então vocês deram para observar essa subida aqui, basicamente faz ela a pé. Né? Aqui os casarões são preservados e hoje tem o atrativo extremamente turístico. Então, são restaurantes que nós não vamos encontrar em qualquer cidade. São restaurantes feitos para pessoas que têm poder aquisitivo. Tá? Vocês podem observar a forma que se organizaram esses casarões. Né? Aqui, hoje, além de ser um atrativo turístico, é uma cidade voltada ao lazer, principalmente de pessoas que têm poder aquisitivo, que residem em João Pessoa. Então aqui, na época de São João, dezembro e janeiro, as pessoas saem de João Pessoa para tirar as férias. São nessas casas que estão construídas aqui no alto da Bananeiras, que vem movimentar essa economia, que tem suas casas em condomínio fechado, que vem da cidade grande, né? Vem desfrutar disso aqui tudo de Bananeiras. Então Bananeiras hoje, ela em termos de atrativo, ela ocupa, em termos de São João, ela ocupa tanto quanto Campina Grande, não pelo espaço físico, mas pelos atrativos, pelo oferecimento que faz aos seus visitantes. Ela tomou mais ou menos o que seria o posto antes, há uns anos atrás, de Solânia. Solânia tinha o maior São João do Brejo. Hoje já não é mais Solânia, hoje é Bananeiras que ocupa esse espaço e vem fazendo esse resgate do São João através do turismo, o São João tradicional, o São João pé de serra, fugindo um pouco do que Campina Grande oferece. Então, Bananeiras hoje é uma das concorrentes diretas pela questão do São João tradicional em relação a Campina Grande. E o poderio econômico que a cada ano que passa atrai mais gente, uma movimentação que é enorme. Então, ela está voltando, está aproveitando muito bem a sua história, o seu espaço físico para fazer dinheiro, fazer com que as pessoas se desenvolvam também uma das na forças da cidade. atração, João, não é essa questão histórica, né? O clima agradável também, Exato. né? Que no inverno, temperaturas abaixo de 15 graus aqui, bem agradável, né? E muitas das vezes as pessoas, ao invés de ir para o litoral, tem muitas pessoas que não gostam de estar na praia, Faz o no inverso, litoral, né? faz o caminho inverso, vem para o interior, para a tranquilidade, né? Só botar a sua redezinha, balançar, descansar e dormir o dia todo, descansar ao invés de estar na praia, né? Ou seja, muitas pessoas querem ir para a praia e outros querem tranquilidade do interior. Então, isso também torna-se uma força de atração também aqui na cidade de Bananeiras, né? Então, a gente vai não temos vir para vocês analisar um pouquinho a igreja, aí depois a gente vai analisar a parte urbana, descer para o centro da cidade, certo? E finalizar na pracinha do Coreto, né? Que tem uma simbologia também, o Coreto.